Ao longe, em mar aberto, em um dia perfeitamente calmo, um ponto aparece no horizonte. Ele aumenta de tamanho à medida que se aproxima, e logo você pode ver que é um navio. Mas quando olha pela luneta, calafrios percorrem sua espinha. A embarcação está em perfeitas condições, assim como sua carga a bordo, mas está completamente sem ninguém a bordo, vagando indolentemente ao sabor das correntes. Foi isso que o capitão do Ellen Austin viu em 1881 e o que trouxe tantas tristezas para sua tripulação. Em dezembro do ano anterior, o Ellen Austin, um grande navio de 68 metros de comprimento, deixou o porto de Liverpool para fazer uma viagem até Nova York. Ele carregava um monte de gente na esperança de encontrar uma vida melhor no Novo Mundo. O capitão A.J. Griffin rumou para o sudoeste para fazer uma viagem mais curta, e nas primeiras semanas de 1881, eles estavam ao norte do Mar dos Sargassos, conhecido por sua falta de ventos e fortes correntes circulantes. A embarcação, que ficasse presa ali, poderia perder o controle e continuar à deriva em círculos até se arrastar para o centro. A partir daí, só por muita sorte escaparia das correntes, mas na maioria das vezes, permaneceria para sempre no deserto desolado do mar. Pior ainda, a área pertencia ao notório Triângulo das Bermudas, que já era conhecido por derrubar navios e fazê-los desaparecer sem deixar rastros. A tripulação estava nervosa, com medo dessa região tão perigosa, tão perto de um mar que poderia levá-los a uma imobilização. E, de forma ameaçadora, parte da calma do Mar dos Sargassos deve ter escapado porque o Ellen Austin perdeu sua velocidade um dia e ficou à deriva sem os ventos. Mas estava tudo bem. Havia muitas provisões e estavam dentro do prazo. O capitão Griffin estava andando ao redor pelo seu navio, dando ordens em uma voz cheia de autoridade e calma, e sua tripulação e os passageiros confiavam completamente nele. Mas então, o vigia gritou de cima que um navio estava à vista, e de fato, quando o capitão olhou para a direção em que o homem apontava, viu uma pequena escuna movendo-se lentamente em direção ao Ellen Austin. À medida que se aproximava, era possível notar que a forma como o estranho barco se movia não estava correta. O capitão franziu a testa e examinou-o pela luneta. A escuna estava intocada, mas assustadoramente silenciosa. Não havia uma única alma a bordo. Embarcações abandonadas não eram tão raras no Atlântico naquela época, mas também não eram raros os navios piratas. O capitão Griffin decidiu esperar cuidadosamente. Depois de 2 dias, a escuna continuava silenciosa, e o capitão finalmente achou que estava tudo bem para abordá-la. Ele pegou uma pequena equipe de marinheiros e subiu a bordo. De fato, não havia ninguém lá, mas a sorte parecia estar do lado deles. A preciosa carga de madeira de mogno ainda estava nos porões. O capitão voltou ao Ellen Austin, selecionou alguns homens e ordenou que levassem um navio menor para Nova York. O ânimo da tripulação aumentou com a perspectiva de riquezas, esperando por eles na chegada. Quando os ventos sopraram com força novamente, o Ellen Austin continuou sua viagem, acompanhado pela embarcação sem nome. Mas depois de alguns dias, as duas foram pegas por uma forte tempestade e se separaram. O vento, a chuva e as ondas as derrotaram por vários dias seguidos. Quando o tempo finalmente clareou, o capitão Griffin ordenou que encontrassem a desaparecida. Eles procuraram por mais de um dia, até que finalmente a encontraram à deriva, bem fora do curso. Griffin chamou seus homens a bordo do navio menor, mas ninguém respondeu. Um grupo de marinheiros foi investigar e voltou com os rostos brancos de medo. Toda a tripulação havia desaparecido na tempestade. O capitão não era do tipo que abandonaria um achado tão valioso e ordenou que outra equipe assumisse o controle da escuna. Relutantes, os marinheiros obedeceram e os 2 navios continuaram a viagem. Eles concordaram em ficar o mais próximo possível um do outro e tocar seus sinos em intervalos definidos à noite para que um soubesse que o outro estava bem. Várias noites correram bem, com os sinos tocando reconfortantemente a cada hora. Mas um dia, uma espessa manta de névoa caiu sobre o mar e bloqueou quase completamente a visão. Os navios continuaram o percurso mesmo assim e começaram a soar seus sinos mais seguidamente. Quando a noite chegou, a névoa ainda estava lá, mas os sinos eram o som da vida, até que pararam. O capitão Griffin tocou a campainha uma vez, depois 2, sem resposta. A tripulação acendeu uma fogueira e olhava atentamente para o mar, mas a névoa ainda não havia se dissipado e não dava para ver nada no abismo rodopiante além da borda da embarcação. Ninguém conseguiu dormir naquela noite e todos esperaram em silêncio até o amanhecer.
Os primeiros raios de sol fizeram a névoa se dispersar lentamente, e toda a tripulação foi para a beira do convés com o coração apertado. Ainda havia esperança, até que os últimos resquícios de névoa se dissiparam, revelando um oceano vasto, calmo e vazio. A escuna sem nome havia sumido, levando a segunda equipe de marinheiros do Ellen Austin. Este navegou o resto do caminho para Nova York em um grave silêncio. Assim que ele chegou ao porto, os passageiros ficaram muito felizes em deixá-lo e ninguém sequer virou a cabeça para se despedir. Essa foi a última viagem da embarcação como Ellen Austin. No mesmo ano, foi vendida para uma empresa de navegação alemã e renomeada de Meta. Ninguém jamais encontrou a escuna abandonada ou os marinheiros que sumiram com ela. E isso provavelmente seria o fim dessa história misteriosa e não resolvida, se ela tivesse pelo menos um pouco de verdade. Na realidade, nenhuma das coisas enigmáticas da narrativa realmente aconteceu. O Ellen Austin realmente deixou Liverpool e rumou para o sudoeste em direção a Nova York, e seu capitão era realmente A.J. Griffin, que levava imigrantes para o continente americano. Mas a partir daí, a história se desfez. Em primeiro lugar, a embarcação se dirigiu muito ao norte para passar tão perto do Mar dos Sargassos. Simplesmente não havia razão para fazer um desvio tão amplo. Mesmo que os ventos do oeste fossem fortes, ainda era mais rápido atacá-los de frente do que ir para o sul. Portanto, o Ellen Austin provavelmente não estava nem perto do Mar dos Sargassos e do Triângulo das Bermudas. Em segundo lugar, comprovou-se repetidamente que o Triângulo não é nada além de uma obra de ficção. Na verdade, ele ganhou popularidade em meados do século XX, enquanto ninguém sequer pensava em desenhar um triângulo na área das Bermudas. O mistério foi popularizado por escritores de ficção científica e se tornou um mito comum, enquanto nenhuma pesquisa séria provou que fosse mais perigoso do que outras partes do oceano. Portanto, a tripulação do Ellen Austin nem tinha conhecimento do Triângulo das Bermudas naquela época, muito menos medo dele. Em terceiro lugar, toda a história foi contada e recontada por revistas e personalidades amantes do mistério, com detalhes sempre mutáveis. Ela apareceu pela primeira vez em um jornal, em 1906, e já tinha a data errada. A matéria dizia que a viagem ocorreu em 1891, em vez de 1881. Mais tarde, ressurgiu em 1935 no rádio, com o nome incorreto do capitão. Era Baker, não Griffin. A data também estava errada, dizendo que a viagem aconteceu em agosto de 1881, quando o Ellen Austin já tinha o nome de Meta. A lenda cresceu com outros detalhes estranhos, como a rota do navio de Londres para a Terra Nova, que nunca ocorreu. Mas o desmascaramento final veio dos arquivos do Lloyd's de Londres, o mercado de seguros marítimos que mantém todos os registros das rotas de navios comerciais e de imigrantes. Esses documentos dizem que em fevereiro de 1881, o Ellen Austin completou sua viagem através do Atlântico para Nova York sem incidentes. O capitão A.J. Griffin saiu do navio com toda a sua tripulação, forte e vigorosa, e declarou não ter perdido ninguém durante a viagem. Ela durou mais de 2 meses, porque foi preciso enfrentar os fortes ventos de oeste, empurrando-o de volta para a Grã-Bretanha. A tripulação não relatou nenhum encontro estranho no caminho, e a jornada foi tão entediante quanto poderia ter sido. Até os passageiros deviam estar sorrindo quando pisaram finalmente em solo americano, sem saber da história falsa da qual estavam prestes a fazer parte. Em 1945, 5 aeronaves TBF Avenger levantaram voo para um exercício de treinamento de rotina ao redor do Triângulo das Bermudas. No meio do exercício, os aviões foram atingidos por chuvas intensas e ventos fortes, apesar da previsão de tempo bom. Os pilotos ficaram extremamente desorientados e se comunicaram com a base por rádio para informar que o equipamento de navegação havia parado de funcionar. A última coisa que a base ouviu foi: quando o primeiro avião cair abaixo de 10 galões, todos nós cairemos juntos. E então, estática. Os 5 aviões e seus 14 passageiros nunca mais foram vistos. Em sua primeira viagem ao Novo Mundo, em 1492, Cristóvão Colombo navegou pelo Triângulo das Bermudas. Colombo relatou que uma noite, quando estava no convés do navio, percebeu uma luz gigante aparecer à distância, diferente de tudo o que ele já vira antes. Colombo olhou para sua bússola em busca de direção e ela emitiu leituras erráticas. Você deve ter notado que o Triângulo das Bermudas não aparece em nenhum mapa mundi. Isso ocorre porque as instituições oficiais se recusam a reconhecer que a área realmente existe. Em março de 1918, levando uma tripulação de 306 pessoas,
o USS Cyclops deixou Barbados e foi para casa, em Baltimore. O navio passou pelo Triângulo das Bermudas em sua jornada e nunca mais foi visto. O Cyclops nunca emitiu qualquer sinal de socorro e desapareceu sem deixar qualquer explicação, tornando-se o maior navio a desaparecer no Triângulo das Bermudas. Nenhum destroço jamais foi encontrado. Ninguém sabe exatamente quantos navios e aviões desapareceram lá. A estimativa aproximada é de 50 navios e 20 aviões. Na maioria das vezes, os desaparecimentos não tiveram explicação e nenhum destroço foi deixado para trás. No ano de 1800, um grande veleiro chamado USS Pickering partiu dos Estados Unidos a caminho das Índias Ocidentais. O navio navegou para o Triângulo das Bermudas junto com sua tripulação de 90 homens e nunca mais se ouviu falar dele. O USS Pickering foi o primeiro navio confirmado a desaparecer nessa região. Acredita-se que ele tenha sido destruído por uma tempestade, mas como nenhum destroço foi encontrado, nunca saberemos com certeza. A famosa peça A Tempestade de William Shakespeare foi inspirada no Triângulo das Bermudas. Os marinheiros voltaram para casa na Inglaterra para contar histórias de águas traiçoeiras perto das Bahamas, onde navios desapareceram misteriosamente. Essas histórias chegaram ao bardo e inspiraram sua peça final sobre uma tempestade no mar transportando um navio para uma terra misteriosa. O naufrágio na peça de Shakespeare é baseado no navio do século XVII Sea Venture. O navio carregava suprimentos da Inglaterra para o estado de Virgínia quando foi atingido por uma forte tempestade no Triângulo das Bermudas. O Sea Venture foi atingido pela tempestade por 3 dias e mal conseguiu chegar à costa. Os sobreviventes do naufrágio ficaram presos em um trecho desolado das Bermudas por 9 meses. Quando os aviões TBF Avenger desapareceram, uma grande operação de busca foi conduzida. Barcos e aviões vasculharam o Triângulo das Bermudas em busca de qualquer sinal das aeronaves. Um dos barcos nessa busca era um aerobarco PBM-5 Mariner. O aerobarco levantou voo às 19 horas e 27 minutos e enviou uma mensagem de rádio de rotina 3 minutos depois. Então, nunca mais se ouviu falar dele. Jamais se encontrou qualquer traço ou sinal do aerobarco de resgate ou das 5 aeronaves Avenger. Uma grande investigação foi lançada sobre o desaparecimento de todos esses veículos, mas nada foi descoberto. Como o Triângulo das Bermudas não é um lugar reconhecido, ninguém sabe sua localização ou tamanho exatos. Algumas pessoas acreditam que ele cubra cerca de 1,3 milhão de quilômetros quadrados ao redor da área das Bermudas. Outras pessoas acreditam que o triângulo é tão grande quanto 3,9 milhões de quilômetros quadrados. O Triângulo das Bermudas é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Alguns céticos acreditam que esse fato resolve o mistério do triângulo. Estatisticamente, quanto mais movimentada a área, maior a frequência de acidentes e desaparecimentos. Embora isso faça sentido, não é a frequência de desaparecimentos a responsável pelo mistério da área, é a falta de explicações ou de destroços encontrados. O Triângulo das Bermudas abriga o ponto mais profundo do Oceano Atlântico, a Depressão Milwaukee. A área tem uma profundidade máxima de mais de 8.200 metros. Esse é um dos pontos mais profundos do oceano, mas ainda não chega perto dos surpreendentes 10.900 metros da Fossa das Marianas. Mas a enorme profundidade pode explicar o porquê tão poucos destroços foram encontrados. O Triângulo das Bermudas é o lar de um clima bastante intenso e inesperado. As tempestades se acumulam rápida e inesperadamente e desaparecem logo em seguida. As coisas podem mudar em um piscar de olhos. Isso pode explicar por que poucos sinais de socorro são emitidos. Os pilotos e marinheiros não chegam a perceber o clima mudando. No ano de 1800, novamente, o navio USS Insurgent estava de patrulha quando parou brevemente em uma base costeira antes de retornar ao mar. Essa foi a última vez que o USS Insurgent foi visto. Uma forte tempestade atingiu as Índias Ocidentais nessa época. Acredita-se que a tempestade foi tão poderosa que poderia ter causado o naufrágio do USS Insurgent e do USS Pickering, que desapareceu na mesma época. Assim como o Pickering, nenhum destroço do Insurgent foi encontrado. Uma teoria popular sugere que vagalhões são responsáveis por muitos desaparecimentos. Essas ondas são chamadas de ondas de tempestade extrema pelos cientistas. Ocorrem quando diferentes padrões climáticos acontecem ao mesmo tempo e causam ondas grandes e inesperadas que atingem até 30 metros de altura. Testemunhas dizem que as ondas parecem gigantescas paredes de água.
Essas ondas poderiam explicar por que os navios afundam rápido e sem deixar rastros. Joshua Slocum era um marinheiro extremamente talentoso. Ele foi a primeira pessoa a navegar sozinho ao redor do mundo, mas infelizmente ele não foi páreo para o Triângulo das Bermudas. Em novembro de 1909, Slocum disse adeus à esposa e partiu em uma de suas usuais viagens de inverno rumo às Índias Ocidentais. A esposa de Slocum relatou seu desaparecimento após vários meses sem qualquer contato. Disse que ele ligou para Miami para reabastecer antes de desaparecer no Triângulo das Bermudas. Ao longo da costa do Japão, você encontrará o Triângulo das Bermudas do Oceano Pacífico. É chamado de Triângulo do Dragão. Entre 1950 e 1954, 9 navios desapareceram nessa área sem deixar vestígios. O navio Kaiyomaru V foi enviado para investigar esses desaparecimentos inexplicáveis, quando também desapareceu. Após esse incidente, as autoridades japonesas rotularam a área como zona de perigo e os marinheiros são incentivados a evitá-la. No fundo do oceano, organismos em decomposição liberam grandes concentrações de gás metano que fica preso sob a água. Esse gás pode se acumular até que, BUM!, ele rompe a barreira. O gás sobe à superfície e entra em erupção. Se um navio estivesse na área de uma dessas rupturas, a água se tornaria muito menos densa e faria com que o navio afundasse rapidamente e sem pré-aviso. Os cientistas acreditam que essa pode ser a causa de muitos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Embora essa teoria faça muito sentido, não parece muito provável. O Serviço Geológico dos Estados Unidos declarou que nenhuma grande liberação de gás teria ocorrido no Triângulo das Bermudas nos últimos 15 mil anos. Em julho de 2015, 2 adolescentes desapareceram depois de zarpar ao largo da costa da Flórida. Há algum mistério sobre o que os 2 adolescentes estavam realmente fazendo. Disseram aos pais que iam apenas pescar, mas contaram aos amigos que iam fazer a travessia para as Bahamas. Pouco depois de eles saírem, uma série de tempestades se moveu em direção à área e os garotos nunca mais foram vistos. Uma busca massiva foi conduzida por 24 mil quilômetros, mas infelizmente nada foi encontrado. Um ano depois, o barco da dupla foi encontrado na costa das Bermudas com um iPhone quebrado e alguns outros objetos pessoais deixados em seu interior. Uma das teorias mais populares e bizarras que tentam resolver o mistério do Triângulo das Bermudas vem de Charles Berlitz. Ele insiste que a área é o lar da cidade perdida de Atlântida. As naves e aviões perdidos e equipamentos com defeito, de acordo com ele, foram todos causados por raios de energia liberados pelos cristais de energia especiais que alimentam a Atlântida. Embora pareça boba, a teoria de Berlitz foi convincente o suficiente para que mais de 20 milhões de pessoas comprassem seu livro em todo o mundo.